Real Time está de volta e toda segunda-feira a gente tem aqui o quadro Brainstorming, ideias que podem mudar o mundo dos negócios. Hoje a gente fala de uma startup de logística para e-commerce que está em expansão acelerada. Depois de um aporte de mais de 30 milhões de reais em 2023, a Stoca registrou crescimento de 60% no volume de entregas e já projeta uma alta similar para o Natal. A gente vai conversar agora com o Caio Almeida, que é o CEO da Stoca. Caio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo, é um prazer estar com você aqui hoje. Caio, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Você já trabalhava na indústria do delivery e você teve uma percepção ali de que algo poderia ser melhorado. Conta pra gente como é que era a sua experiência, que ideia foi essa que você teve? Então, em 2018, eu trabalhava no aplicativo de delivery chamado da Uber Eats, né, do aplicativo da Uber, e lá eu liderava o time de parcerias de restaurantes. Então, o nosso papel era fazer com que os restaurantes vendessem mais, né, desde os pequenos até os médios e grandes, e era um trabalho muito pautado em análise de dados, entendimento do comportamento do consumidor, dos próprios restaurantes. E aí, durante as experiências ali de 2 anos vivendo na Uber Eats, entendi que uma variável era em comum a todos os top sellers e essa variável era logística, né? Tempo de entrega. Ou seja, quanto mais rápido o restaurante importasse o pedido, aceitasse a entrega, preparasse a refeição e colocasse na mão do courier, mais aquele restaurante venderia. Então, entendi como a logística, como o prazo de entrega influenciava na venda e a ideia foi exportar um pouco desse conhecimento para uma outra indústria e a mais próxima era e-commerce. E aí, qual foi, então, a sua implementação dessa ideia que você teve? Explica como é que foi a criação da sua empresa e como é que você tentou resolver esse problema da entrega ser mais lenta. Então, em 2020, saí dessa empresa de delivery, me juntei a um ex-colega meu da empresa, né, que é a pessoa de tecnologia, e a gente começou atacando o problema por investindo em tecnologia, né? Então, a gente construiu 3 grandes frentes que facilitava ali o processamento de pedido dos e-commerce, conectando com as plataformas de vendas, conectando com os galpões que a gente tem operação e também conectando com as transportadoras que fariam as entregas. Então, o grande gargalo que a gente percebeu era a velocidade que os e-commerces processavam pedidos era muito lenta. Então, a ideia foi facilitar todo esse fluxo de informação e, naturalmente, oferecer todo o serviço de armazenagem, separação e empacotamento associado a essa tecnologia. Ou seja, a grande ideia foi unir uma velocidade de processamento com dados claros sobre tudo o que está acontecendo na operação e também associado ao serviço físico para que as entregas fossem personalizadas, fossem processadas de forma super rápida e também, naturalmente, entregues de forma super rápida nas cidades brasileiras. A sua empresa não entrega comida, né? Não. Na verdade, a gente não entrega perecíveis, né, e comida pronta. A gente entrega suplemento, a gente entrega majoritariamente cosméticos, modas, mas a gente tem também algumas comidas prontas, então leite vegano, castanha, suplemento, então tudo pronto e não perecível. Mas explica pra gente qual é a diferença do seu serviço para os grandes players do mercado, para o Mercado Livre, por exemplo, para a Amazon. Por que o seu serviço é melhor? A gente, na verdade, pode prestar serviço para esses grandes marketplaces, a gente não concorre com eles, né? Então, da mesma forma que eles prestam serviço de logística para os seus próprios sellers, a gente também consegue prestar. Então, a gente tem clientes do Mercado Livre, a gente tem clientes que vendem na Amazon e outros marketplaces. Então, na verdade, a gente é parceiro, né? A gente pode ser parceiro e a gente entrega majoritariamente para marcas que vendem direto para o consumidor, ou seja, que criam suas próprias estratégias de vendas e tudo mais, mas essas marcas também exploram vendas via marketplace, então a gente pode ser parceiro dessas empresas. A forma como a gente opera é que a gente tem uma pulverização muito grande, então os estoques não ficam concentrados em grandes armazéns, eles ficam concentrados em armazéns médios, espalhados pelos arredores das grandes cidades brasileiras, então a gente consegue ter uma pulverização muito interessante que consegue ser parceiro de clientes, né, que vendem direto para o consumidor ou clientes que estão vendendo via marketplace. E no seu desenho, qual é o prazo aceitável de entrega, o prazo que não afugenta o consumidor? Isso varia bastante, né? Então, eu sou da Bahia e lá na Bahia a gente não tinha uma expectativa até antes da pandemia de entregas muito rápidas. Então, a média quando a gente montou a Stoca em 2020 era de 5 a 6 dias para um produto chegar nas cidades da Bahia. Estou dando a Bahia como exemplo. Então, lá o pedido que chega em 2, 3 dias é aceitável. Aqui em São Paulo, onde a gente tem sede, né, as entregas são feitas ou no mesmo dia ou no próximo dia. Então, depende muito de qual cidade a gente está falando, se tem estrutura ou não tem. Então, cidades que a gente monta galpão,
que a gente abre a operação, a gente costuma atender no mesmo dia ou no próximo dia, sendo que as expectativas variam de cidade para cidade. O paulistano está mais, então, aí, intolerante com os prazos largos, grandes? Com certeza, essa é uma expectativa que vem cada vez mais acelerando, então a gente percebeu que, à medida que o comportamento mudou, né, de 2020 para cá, para compras online, a expectativa é que os produtos cheguem cada vez mais rápido, ela se intensificou cada vez mais, né? Em São Paulo, a gente percebe essa ansiedade um pouco maior. Agora, falando do aspecto empresarial, de como colocar uma empresa de pé, você que até pouco tempo atrás era funcionário, né? Como é que foi o seu processo de captação de recursos? Foi fácil conseguir um financiamento para a sua ideia? Olha, nunca é fácil. A gente acabou montando a empresa em 2020 com um conceito super sólido, uma experiência bem relevante no delivery. Então, mostrar que a gente teria capacidade de fazer montar essa empresa não foi tão desafiador, até porque a gente estava num momento mais de euforia de mercado. A partir do momento que a gente captou, que a gente começou a escalar e o mercado começou a mudar, então captações ali a partir de 22 começaram a ficar mais desafiadoras. Então, eu diria que a primeira foi um pouco menos desafiadora e as seguintes, porque a gente tinha que mostrar resultado, provar que a operação realmente parava de pé, essas foram um pouco mais desafiadoras, mas faz parte da dinâmica. Até agora vocês captaram 30 milhões de reais, foi isso? A última rodada foi 30 milhões de reais, até agora a gente captou aproximadamente 40 milhões. E quanto vocês esperam captar ainda para o futuro? A gente pretende captar uma rodada para o ano que vem, a gente não tem ainda um ticket formado, a ideia é que a gente invista em duas grandes frentes, né, hoje a gente faz logística para e-commerce e alguma logística para atacado, né, ou seja, abastecimento de lojas físicas. Esse ticket vai ter que comportar um desenvolvimento de tecnologia para B2B, ou seja, para logística de atacado e um investimento maior no TMS, que é a nossa solução de transporte, né, para orquestração de transporte, leilão de frete. Então, não temos um ticket ainda, mas deve ser um ticket maior do que a gente já captou hoje. Ô Caio, já que esse quadro se chama Brainstorming e a gente gosta de jogar ideias ao vento, qual é a sua visão para o futuro da indústria do delivery? Por exemplo, você imagina que vai haver uma chegada grande de robôs aí, com drones? Você imagina que o nível de emprego vai continuar alto, com entregadores de moto, por exemplo, ou isso deve mudar? Eu acho que no curto e médio prazo a gente deve manter a operação como está, né? O mercado deve se manter mais homogêneo, mais como a gente conhece hoje. A partir de 5, 6, 8 anos, a gente deve ver entradas de automações, principalmente para categorias que são muito parecidas, ou seja, cosméticos que têm embalagens muito parecidas, alimentos que têm embalagens muito parecidas, mas tudo que varia muito ali de tamanho, de peso, ainda a gente vai ver mão de obra, né, humana performando. Então, imagino que é uma tendência para pelo menos daqui a 5 anos. Você vê a entrada de drones nesse mercado também? Eu acho que drones, talvez em áreas rurais, a gente vai ver, pelo menos, imagino que, na verdade, já em áreas rurais, as áreas rurais são as primeiras que receberam esse tipo de entrega. A gente deve ver alguns pilotos rodando aqui em áreas rurais, mas também não acredito que seja mainstream ali, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos. Então, a gente pode esperar, então, que esse setor não vai mudar muito num prazo curto e médio aí, né? Eu acho que o setor vai mudar no sentido de análise de dados, ou seja, antes da automação mecânica, pelo menos no Brasil, entendo que a análise de dados, principalmente com AI e intensificação dessa ferramenta na cadeia como um todo, vai otimizar, por exemplo, ocupação, densidade de veículos, né, para a gente ter mais pacotes por carro, fazendo entregas, o que inclusive reduz pegada de carbono. A gente vai ter mais mercadorias sendo compradas e estocadas pelos sellers, pelos vendedores, pelos varejistas, de forma mais eficiente para que eles tenham um fluxo de caixa melhor. Então, antes que a barreira mecânica robotizada seja rompida, a gente deve ver uma intensificação muito forte de dados e inteligência artificial sendo aplicada na cadeia para que essa indústria tenha mais eficiência. Então, essa é a nossa visão. Nos próximos anos, a gente deve implementar muita tecnologia de inteligência artificial, análise de dados para orquestrar todo o supply chain de cada vendedor, de cada seller, para que as entregas, estoque, inventário e performance financeira do varejista seja cada vez melhor e mais eficiente. Ô Caio, você falou de sustentabilidade. A gente sabe que a indústria do delivery, em geral, ela produz uma quantidade imensa de resíduos, é plástico pra caramba. Essa é uma preocupação na sua empresa? Vocês pensam no futuro em como solucionar esse problema da geração de lixo? Com certeza, esse é um tema super ativo na Stoca. A gente pensa, primeiro a gente eliminou todos aqueles plásticos que vêm
no pacote com nota fiscal, né, uma 4 dobrada, a gente eliminou esses plásticos. A gente busca usar preenchimentos biodegradáveis. A gente pensa em consolidar pacotes para aumentar a densidade de pedidos por carro, para que a pegada de carbono, né, seja a emissão de carbono de CO2, seja minimizada. Então, a gente tem uma série de ações que estão em pauta constantemente na Stock. Essa é uma grande preocupação, principalmente também porque a gente tem marcas que são conscientes ambientalmente, e eles exigem isso, eles buscam isso de um operador parceiro. Então, a gente tem como um tema principal na Stock a sustentabilidade. Caio Almeida, CEO da Stock, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Obrigado, Marcelo. Prazer.